Sejam bem-vindos e bem-vindas ao TechMeCast, o podcast que te conecta ao futuro da tecnologia. Eu sou Helena Berto e o episódio de hoje se chama De Noob a Pro. Como começar no mercado da tecnologia, se formar e chegar no melhor estado, nos mais altos cargos da área. E comigo tá ele aqui, né? Sempre, Pedro Trusco. Pedro, me fala o que é noob. Noob, Helena, é aquele que tá aprendendo, que tá começando, assim, né? No mundo da tecnologia, quem é iniciante e tal. Que todo mundo foi noob um dia na vida, né? A gente foi noob de podcast, agora a gente já tá fazendo mais podcast, agora a gente é Pro Max, quase, no mundo aqui do podcast. E, olha, eu imagino que a pessoa que é noob, ela tá querendo, assim, upar. Upar, você sabe o que é? Não, Pedro, mas não me complica também. Eu quero ir pro básico. Eu quero saber que muita gente acha que precisa de diploma universitário para entrar no mercado de tecnologia. Será que precisa mesmo? Não sei, vamos descobrir. A gente hoje vai de 0 a 10 para transformar você num profissional bem remunerado, alguém assim muito querido pelo mercado. Né? Sim, e para isso a gente trouxe duas pessoas que entendem tudo do assunto, dois prós mesmo. A Andrea Matsui, CEO da Generation Brasil, que trabalha com formação inclusiva para tecnologia, e o Luciano Máximo, gerente na AWS, que eles vão contar para a gente como eles investem na qualificação de novos talentos. Vamos descobrir como entrar nesse game e se tornar MVP da tecnologia? Nossa, gostei, hein? Bonito. Tira a tua cola. Bem-vindos. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Gente, o mercado da tecnologia está sempre crescendo, né, evoluindo, mas a gente sempre ouve falar que falta profissional qualificado. E qual que é a realidade desse cenário agora em 2025? Tem vaga sobrando mesmo? Olha, o cenário, ele é complexo, né? Procurar emprego na área de tecnologia é complexo. Acho que tem, sim, falta de qualificação profissional no mercado, mas acho que tem uma dificuldade também das empresas de conseguir avaliar quem tem e quem não tem conhecimento técnico, né? Então, acho que tem dois aspectos dessa problemática, né? É procurar o talento que tem talento, que é talentoso, que tem um conhecimento adequado. E isso é difícil, porque acho que está cada vez mais difícil de encontrar esse talento. E acho que tem o lado das empresas de conseguir encontrar a maneira mais adequada de identificar se aquele candidato, aquela candidata tem o conhecimento adequado, né? E acho que recorre-se, a maior parte das empresas, a esse caminho do diploma universitário que você citou no início da tua fala, que eu acho que é o caminho mais fácil, digamos assim, mas não necessariamente mais adequado. Mas, assim, tem sim uma dificuldade, é latente, ainda mais na área de tecnologia. O que você acha, Luciano? Tem vaga sobrando? Qual que é o cenário, a perspectiva para esse ano? Bom, vaga sobrando, a gente sabe que tem. Diferente de outros setores da economia, as empresas de tecnologia, elas têm um desafio para poder preencher as vagas abertas, e tudo isso por demanda por currículo, né, por formação, muitas vezes por diploma, certificações, que eu acho que a gente vai falar aqui também, mas também tem outro aspecto que também a gente vai conversar aqui, que é a qualificação, né, da pessoa em termos socioemocionais ou competências emocionais, né, as famosas soft skills. Então, o grande desafio, seja para quem está do lado do balcão, que é candidato ou candidata, e também para quem está do outro lado do balcão, que são os recrutadores, são as empresas empregadoras, tem esse desafio de equilibrar essas duas pontas, né, da habilidade técnica, da habilidade emocional e poder compatibilizar tudo, né? E achar aquele candidato, que nunca vai ser o candidato ou o candidato ideal, né? Acho que as empresas também têm o papel de complementar a bagagem, a formação que os candidatos trazem com oferta também de desenvolvimento de carreira. Porque eu vejo assim, tem muita vaga aberta. Aí será que o negócio é só mandar o currículo ou o que precisa para dar esse match assim, com a empresa? Essa é a maior dificuldade, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Como dar o melhor match, né? E acho que como eu estava falando, a maior parte das empresas acaba colocando o diploma universitário porque, digamos, é mais fácil, mais simples, né? Colocar, e acho que é o que
tradicionalmente as empresas sempre colocavam, né? É mais fácil. Eu acho que dado o setor ser tão dinâmico e cada hora aparece uma linguagem nova, cada hora aparece uma tecnologia diferente, é muito difícil um programa de diploma universitário em que a pessoa precisa investir, não só financeiramente, mas o tempo dela por 4, 5 anos para estudar uma temática que, na verdade, toda hora está mudando, né? Então, a gente enxerga programas de certificação como uma forma muito mais inclusiva, porque você não precisa fazer o investimento de um diploma universitário, e, na verdade, muito mais adequada ao que as empresas estão buscando, porque as certificações dos cursos conseguem ser muito mais dinâmicos na adaptação do currículo, para ficar muito mais adequado ao que as empresas buscam, né? E também adequado ao setor, ao mercado dinâmico de tecnologia, né? Então, esse match, para mim, ele é muito mais adequado, muito melhor quando você consegue testar o conhecimento do candidato, né? Mais do que só ter um diploma ou não, né? E sim um teste técnico, uma entrevista técnica. Esse é um matching muito mais adequado, na minha opinião. Ah, legal. E dando uns passinhos atrás, né? Eu queria falar, porque teve uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que mostrou que a tecnologia vai transformar mais de 90 milhões de trabalhos em obsoletos. Mas calma, né? Porque também vai criar outros 180 milhões, então é um saldo positivo. Mas o negócio é a gente saber onde mirar nesse mercado que está se atualizando o tempo todo, né? E eu queria saber o que as empresas estão procurando mais nos novos talentos, assim, além do conhecimento técnico, né? Você falou de soft skills, que outras habilidades, o que faz diferença? E você trouxe um ponto muito importante quando a conversa é mercado de trabalho, é desenvolvimento de carreira, que é mirar, saber mirar e o foco. Eu acho que as pessoas, mesmo jovens, começando ali uma trajetória profissional, é muito importante a questão do foco. E também da estratégia. As pessoas têm que ser estratégicas, né, nessa parte também. Como a Andrea estava dizendo, né? A questão, fazer ou não uma universidade, apostar na formação ali mais segmentada, apostar em certificações. Acho que tudo é válido nessa busca. E citando esse documento que você mencionou, do Fórum Econômico Mundial, se você for analisar o que os principais empregadores do mundo exigem de habilidades para o futuro profissional, né? Nesse campo da tecnologia, e também de outras áreas, de outros setores, as 5 principais habilidades que eles exigem são habilidades que são menos ligadas às competências técnicas e mais ligadas às competências não técnicas ou competências emocionais, socioemocionais. Tem várias nomenclaturas, né, para a gente chamar as famosas soft skills. Então, pensamento analítico e crítico, esse é o primeiro, tá? Primeiro no ranking, é um ranking de 26 dessas habilidades. Então, o primeiro é pensamento analítico e crítico. O segundo é flexibilidade, agilidade, resiliência. O terceiro, se eu não estiver enganado, tem a ver com, se eu não vou lembrar aqui, comunicação, mas está no documento. Então, os 5 principais desse ranking são habilidades soft skills. Então, é muito importante as pessoas também se voltarem a atenção para isso. Elas vão aprender isso na universidade? Talvez sim. Porque elas vão estar se relacionando, elas vão estar também estudando tecnicamente esses temas, mas também podem aprender isso em um evento profissional, fazendo networking, numa viagem, ou buscando conhecer novas culturas. Tudo isso é bagagem que a pessoa pode trazer também para o mercado de trabalho. E aí, se você olhar também esse mesmo documento, você olha para inteligência artificial e Big Data. Ela também está nesse ranking e está colocado nesse ranking como as habilidades, as competências que os empregadores querem em alta, o destaque em alta. Então, a inteligência artificial é um tema que já estão falando bastante, né? E está cada vez mais premente. Os grandes executivos de tecnologia, eles falam que a inteligência artificial é como a internet do momento, assim, sabe? Lembra quando a internet chegou? Sim. Eles estão chamando a inteligência artificial da nova internet, né? Um novo momento que vai mudar bastante coisa. Mas, sobre soft skills, uma outra coisa que a gente fala muito na Generation é assim, que é muito comum no mercado escutar isso, né? De falar, as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo socioemocional, pelo comportamental, né? Isso a gente reforça nos nossos programas, porque a gente
treina, faz um trabalho focado em habilidade socioemocional por entender a importância dela depois no mercado. E normalmente quando está começando, né, e todos nós passamos por isso, a gente fica muito focado na habilidade técnica. Preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, aquela linguagem, aquela... E na verdade, a gente acaba não dando tanta importância para as habilidades comportamentais, às vezes elas são super chave. Então, trabalhar em equipe, resiliência, que o Luciano falou, persistência, liderança, protagonismo, tem diversas habilidades que precisam ser trabalhadas, né, desde o início, desde quando você começa a sua carreira, e que vão ser super chaves para a construção de uma carreira sustentável, sólida, de crescimento, etc. Né? Então, é super importante, a gente bota isso nos nossos programas na Generation, e a gente reforça o quanto isso é importante para os jovens que estão fazendo. Né? Um exemplo prático que eu costumo dar para os alunos que fazem parte dos treinamentos da AWS é o seguinte: pensa, você tem as principais certificações, você é um ótimo programador, você é um ótimo developer, você sabe fazer as arquiteturas mais complexas de nuvem. Mas como que você vai apresentar isso? Você vai conseguir transmitir isso para a sua equipe? Você vai conseguir falar isso em público? Se tiver algum problema, como que você vai lidar com esse problema? Aliás, um dos 5 itens daquele ranking de competências está a resolução de problemas também. E liderança e influência social também. Está dentro daqueles 5. Tá vendo? Então, é muito importante isso. E os empregadores, as empresas valorizam muito as qualidades também comportamentais e socioemocionais. Que legal. Então você, não adianta só ter certificado, não fica brigando com seus amigos na sua sala, tá? Tem muito mais. Isso. E, Andréia, vocês na Generation Brasil trabalham com informação acessível, né? Eu queria saber, na verdade, para quem não tem grana, quem não pode pagar uma faculdade, dedicar 4 anos a uma formação, né? Quais são as melhores alternativas para se capacitar para esse mercado? Para isso que a gente existe, para justamente poder dar essa oportunidade de programas de formação em tecnologia, não só em tecnologia, mas esse é um dos nossos braços mais fortes, para poder dar esse espaço para quem não tem oportunidade, né? Então, acho que para quem está começando do zero mesmo, o noob, né, que o Pedro falou, acho que tem uma infinidade de conteúdos hoje no YouTube, online, plataformas que eu acho que o pessoal pode acessar e começar, né, botar o pezinho na água para começar a entender sobre tecnologia. E eu acho que esse processo é uma jornada, né? Então, assim como as pessoas precisam entender se tecnologia é o caminho para elas, dentro de tecnologia é uma imensidão de temáticas, de linguagens, etc. Então, também tem um trabalho de, eu quero trabalhar com tecnologia, mas em que dentro de tecnologia? Eu quero trabalhar com UX, eu quero trabalhar com design, eu quero trabalhar com back-end, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, né? Então, acho que um processo de entendimento do que é o trabalho e se eu gosto ou não, se aquilo é para mim, tem muito material gratuito hoje disponível que você pode começar a fazer esses testes do que encaixa melhor no teu perfil e no que você gosta. Uma vez que você entende isso, tem uma visão no mínimo superficial do que você quer, aí sim dá para buscar programas mais intensos, mais qualificados, talvez alguns até pagos, não tão caros quanto uma faculdade, mas com algum custo. Um programa como o da Generation, que é gratuito, mas tem uma seleção bastante rigorosa. Então, depois que você faz essa primeira imersão, aí eu acho que dá para você buscar esses programas um pouco mais intensos, né? Acho que eu iria por esse caminho. Legal. E, Luciano, como que a AWS ajuda quem está começando, né? Vocês têm os treinamentos, como é que faz? Na AWS eu faço parte de uma estrutura organizacional que é a de treinamento e certificação. Então, é uma área dentro da AWS que apoia o negócio que nós temos de computação em nuvem, né? Dos nossos produtos e serviços de computação em nuvem. E essa área de treinamento e certificação, ela tem o foco de poder dar essa sustentação de qualificação para os profissionais que vão trabalhar com os nossos produtos e serviços. Então, a AWS, em 2020, em meio à pandemia, lançou uma meta global para treinar 29 milhões de pessoas até 2025 em computação em nuvem. E é isso dentro de vários programas que nós oferecemos nas nossas plataformas, né? E gratuitamente, tudo isso gratuitamente. Então, assim, a gente está falando de Amazon, né? Então é tudo em grande escala. Então, a gente bateu essa meta no ano passado, em julho do ano passado. Treinamos os 31 milhões de pessoas e a gente acrescentou, por conta da força da inteligência artificial generativa, a gente acrescentou a essa meta 2 milhões de pessoas a serem treinadas até o fim desse ano em inteligência artificial.
Então, dentro dessa organização de treinamento e certificação da AWS, a gente tem os programas educacionais. Eu lidero um programa educacional da AWS chamado AWS Restart, está aqui na minha camisa. Eu também tenho camisa para fazer propaganda. E é um programa que está em mais de 70 países hoje no mundo. Eu lidero o capítulo de Brasil desse programa. É um programa de treinamento e focado na empregabilidade. A Generation é uma organização colaboradora, né? Ela executa esse programa em colaboração com a AWS. Então, o material, o currículo, a plataforma educacional, toda a supervisão de gestão, de métrica e apoio à empregabilidade, a gente faz junto. E, por exemplo, esse programa tem o objetivo de formar pessoas em computação em nuvem, pessoas que estão fora do mercado de trabalho, estão numa situação de desemprego, de subemprego, na informalidade, estão trabalhando de forma precária ou estão buscando uma transição de carreira. A gente oferece esses treinamentos do Restart e a gente apoia essa pessoa depois. Com a certificação, a gente custeia o valor da certificação, que hoje essas certificações em tecnologia de mercado são caras. Né? Então, essa da primeira certificação em cloud, que é o praticante de cloud, o que mostra para o mercado que a pessoa sabe fazer as tarefas os trabalhos mais básicos de computação em nuvem, custa $100. Né? Então, o nosso programa cobre esse custo e a gente trabalha em colaboração, a Generation e a AWS Restart, para auxiliar essa pessoa que passou por esse treinamento, conseguiu a certificação a se colocar, conectar essas pessoas com o mercado. E a gente faz um trabalho institucional com as empresas, a gente busca fazer um estudo de mercado para facilitar aquele match que a Andrea estava falando mais cedo e potencializar a chance dessa pessoa de conseguir um trabalho. Então quer dizer assim, só para ver se eu entendi, são para pessoas que não necessariamente trabalham na Amazon, qualquer pessoa poderia ter acesso a isso e lá ela vai encontrar aulas, cursos. Então, dos programas de treinamento que a AWS oferece gratuitamente, são várias plataformas destinadas a vários públicos diferentes. E são vários programas também. Então, o AWS Restart é um programa específico voltado para esse público que está fora do mercado de trabalho. Então, a pessoa precisa se matricular, tem uma turma, tem um instrutor, é um curso síncrono, né, que as aulas acontecem ao vivo. Então, para especificamente esse programa que é voltado para a empregabilidade, a gente dá todo o suporte, a pessoa nunca fica sozinha ao longo do curso e depois a gente faz esse trabalho de empregabilidade. Agora tem outros cursos que são mais livres, que a pessoa se cadastra numa plataforma e faz os cursos de maneira autônoma e ela precisa ter mais disciplina e aí ela é mais independente também para fazer os cursos, para escolher os cursos e também para buscar a sua colocação no mercado. E vocês falaram uma coisa que me chamou a atenção, né? Que é que o profissional não é ideal, não chega pronto, né? E é isso, né? As empresas reclamam que falta profissional qualificado, mas o que elas podem fazer, agora pensando para dentro, para os próprios profissionais, né? Para qualificar quem começa na empresa, como as empresas podem incentivar a qualificação dos profissionais? Olha, acho que tem várias formas de fazer, né? A gente tem alguns artifícios, né? Uma das coisas que eu acho que mais funciona, isso tanto num contexto dos programas da Generation, quanto dentro mesmo já das empresas, são programas de mentoria, por exemplo. Isso faz uma diferença tremenda, principalmente falando dos profissionais que vêm de outros contextos, né, de backgrounds mais diversos, né? Então, um perfil que é bastante comum que a Generation atende é o perfil que o jovem é a primeira pessoa da família dele que vai trabalhar num ambiente de mercado corporativo, né? Tem lá, todo mundo trabalha, né, na família, mas trabalha assim no mercado, no comércio, né? Dentro de um ambiente corporativo, a gente tem muitos alunos que é a primeira pessoa da família a trabalhar no ambiente corporativo. Então, assim, para essa pessoa aprender como é que uma empresa funciona, como é que uma reunião funciona, como é que eu entro dentro de um prédio que é reconhecimento facial, muitos desses ambientes não é o ambiente que aquela pessoa frequentou na vida, né? Então, ter um mentor que já está estabelecido no mercado ou dentro da empresa, que consegue dizer o caminho, vai por aqui, faz desse jeito, é assim que funciona, fala com fulano, fala com Beltrano.
não é uma formação em si, você entende? Mas tem um valor que faz muita diferença para o jovem. Na Generation, nos nossos programas, a gente tem um programa de mentoria que é feito por profissionais que estão alocados no mercado, tipicamente no setor que a pessoa quer entrar. Mas dentro das empresas, a gente também tem vários programas de mentoria que são muito positivos. E isso faz com que a gente evite o efeito que eu chamo de efeito porta giratória, que é a empresa se abre, né, recebe perfis diferentes, mas tem aquele efeito porta giratória, a pessoa entra e sai rápido, ela não fica na empresa, não cresce na empresa, né? Então é um efeito perverso, na verdade, né? Porque você quer fazer, são empresas que têm movimentos muito bem intencionados de abrir e de se diversificar do ponto de vista de talentos, mas que se não há um investimento de formação, de apoio, de acolhimento, etc., é um tiro que sai pela culatra, né? Porque a pessoa entra na empresa e sai. Seja sai porque ela quer, porque ela não se vê naquele lugar, porque ela não se sente pertencente, ou ela é saída porque não conseguiu performar, não conseguiu se adaptar. Então, programas de mentoria nesse sentido ajudam muito, eu recomendo. Para não dizer que é caro também para a empresa quando ela não consegue reter talento, né? A pessoa chega, fica alguns meses e sai. Isso tem um custo enorme para a empresa. E tem iniciativas públicas que ajudam na formação ou nesse processo de inclusão? Tem algumas, assim, a gente começa a ver governo preocupado com esse tema de inclusão produtiva, né? A gente hoje faz parte de um movimento que chama Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes, justamente tentando entender esse aspecto da juventude e de ver que eles estão... não tem para onde ir, né? Então, o governo... Esse é um pacto, um movimento que entra governo, entra iniciativa privada, empresas, entra terceiro setor como um todo, associações. Então, é um movimento amplo em prol da juventude, de entender que há um desafio enorme ali. O desemprego entre a juventude é normalmente o dobro do desemprego entre adultos. E isso é um desafio, porque são jovens que saem da escola e não continuam os estudos, mas também não conseguem trabalho. Então, essa é uma faixa da população muito, muito complexa, muito difícil de atuar, e o governo está olhando, né? O governo, terceiro setor, a iniciativa de inclusão produtiva como um todo tá querendo resolver esse problema, sabe? Então, programas como o da Generation, existem outros, né? E a gente costuma trabalhar junto, né? Colaborando com outros programas. A AWS está em várias outras organizações, não só a Generation, dentro da rede deles. A gente sempre colabora, porque estamos em prol do mesmo objetivo, né? Da mesma missão, que é incluir mais pessoas no mercado de trabalho, né? E vocês acham que o Brasil tem um potencial para se tornar um grande polo de tecnologia ou ainda falta investimento no setor? Vocês podem? Essa pergunta é difícil. Eu acho que a gente tem um potencial enorme. Eu acho que o brasileiro tem um perfil de resolvedor de problema. É aquele cara do corre. Por isso que eu gosto do público que a Generation atende, porque, embora seja um público que, né, não tem acesso à educação, eles se desenvolvem habilidades por uma outra via, a via da vida real, do corre, que eu acho que são habilidades tão valorizadas quanto as habilidades técnicas no mercado de trabalho, né? Então, você tem um desenvolvedor, um programador que é desenrolado, que vai buscar a resposta, que é graduado no se vira, que a gente fala. Eu acho que esse é um tipo de habilidade que é muito valorizada no mercado. Se a gente conseguir equalizar e balancear esse saber se virar, essa habilidade do corre, junto com um pouquinho mais de qualificação técnica, a gente vai ter o melhor perfil do mundo de profissional de tecnologia. Então, assim, só falta um pouquinho aqui, sabe? Sim. Esse assunto é também complexo, é mais complexo, né? Então, você pode olhar isso sob diversos prismas, né? Então, se você olhar o potencial que o Brasil tem, né? Então, essa característica do povo brasileiro de se virar, de correr atrás e fazer acontecer, claro que é um indicativo muito, muito bom para várias áreas, para vários setores. Mas se você olhar de forma mais macro, você pode ver que o Brasil se destaca em várias áreas. A indústria aeroespacial, a indústria automotiva, sabe? O carro a álcool, uma coisa brasileira. A indústria do agronegócio, mesmo o Brasil se destaca em muitos campos da pesquisa científica, em várias áreas. E tecnologia não é diferente, né? O Brasil está muito aberto, o Brasil tem um mercado grande,
as grandes empresas e mesmo as grandes universidades, mundo afora, estão de olho no mercado brasileiro. Eu acho que isso é um ponto de partida, né? Para o Brasil levar mais a sério a sua pesquisa, olhar mais a sério a questão da produtividade, que é importante também para a gente poder galgar degraus ali no aspecto econômico, que também vai respingar na tecnologia. Então, acho que é uma questão complexa e macro também. Tem que olhar o macro e descendo para o micro. E pegando os exemplos que a gente tem, bons exemplos que a gente tem no micro, para poder se destacar, né? Sim. E brasileiro adora mandar meme, fazer figurinha. Ele pega a tecnologia e tudo. Pix, né? Pix é outro exemplo. É verdade. Boa. E agora, gente, o nosso quadro é trend ou não é? Então eu vou lançar umas ideias, vocês vão chegar aqui, ó, e me dizer se a ideia é realmente uma trend ou é um hype passageiro, e desenrolar, né? Desenvolver, explicar aí as respostas que vocês deram. Fica você, Luciano. Fica e você. Eu vou seguir seu sinal aqui. Bem... Ó, quando a gente falar, vocês podem também discutir um pouquinho sobre esse tema, desenrola, que tem essa soft skill do se vira, né? Bootcamp, certificação ou faculdade, vale os 3? Vale os 3, né, Luciano? Vale os 3. Vale Eu falei no começo, né? Eu acho que a gente está fazendo um movimento aqui na Generation de incentivar e estimular as empresas a cada vez mais tirar a exigência do diploma universitário, porque por diversos fatores. Uma, porque não necessariamente ele indica que o candidato tem o conhecimento que a empresa está buscando. 2, porque ele exclui uma parcela importante da população que não tem diploma universitário, não pode bancar um diploma universitário. E porque existem outras maneiras de você conseguir... Porque o objetivo da exigência do diploma é garantir ou tentar garantir que o candidato tenha aquele conhecimento, né? E tem várias formas muito mais eficientes de conseguir fazer isso. Testes técnicos, as certificações, a AWS, por exemplo, é uma. Tem outras maneiras de fazer esse teste, né, num processo seletivo. Então, a gente lançou um estudo 2 anos atrás chamado Revolucionando a Contratação Tech, em que a gente começou a entender com as empresas quais são as exigências dos processos seletivos e o que as empresas que mais tiveram sucesso na seleção fizeram para tornar ele mais eficiente, mais inclusivo, etc. E retirar a exigência do diploma universitário foi uma das coisas que algumas empresas fizeram e tiveram muito sucesso nisso. Então, o diploma é o único que eu fico meio assim. Eu não concordo totalmente com o André com relação à questão da universidade. Eu acho que a universidade, assim como as empresas, assim como a posição dos candidatos e candidatas no mercado de trabalho e também a atuação de governo, né? Se a gente pensar em universidade, né, como política pública, de educação superior, é também um papel de governo. Eu acho que todo mundo tem que buscar um equilíbrio, né? Eu acho que as universidades, elas têm um papel de inclusão produtiva, elas foram criadas para também atentar à questão da inclusão produtiva no mercado de trabalho. Talvez o que as universidades precisam é se aproximar mais da demanda do mercado, porque a universidade serve para formar cidadãos críticos, mas também produtivos, que possam contribuir com o desenvolvimento social e econômico de um país, de uma região. Então, eu acho que é importante a universidade, até porque é um espaço ali que a pessoa tem para interagir com outras pessoas, para se aprofundar em temas, para discutir ideias, para refletir sobre isso. Então, para dar mais maturidade, talvez, para uma pessoa que pode optar pelo caminho profissional ou não. Então, acho que um equilíbrio e um alinhamento maior da universidade com o mercado de trabalho é o caminho mais equilibrado, né? Seria o caminho do meio, sabe? Então, uma universidade mais alinhada, mais dinâmica, eu diria. Mas é importante. Eu vejo como o diploma universitário segue sendo importante, mas a universidade tem que também falar um pouco mais a língua do mercado de trabalho. Boa. Vamos lá, é o trend ou não é? Saber fazer algo vale mais do que um bom network? Esse é o mais difícil para mim. Nossa, difícil essa Né? mesmo, né? Vamos deixar no meio? Dá pra deixar no meio. No meio. Meia.
Por quê? Porque eu acho que as duas coisas são importantes, né? Ninguém sobrevive só sabendo fazer e não sabendo fazer network. Acho que não consegue crescer muito. Ao mesmo tempo, se você só souber fazer network e não sabe trabalhar, não sabe pôr a mão na massa, não sabe entregar resultado, também não vai muito pra frente, não. Não tem muito futuro, né? Acho que as duas coisas são igualmente importantes, não sei. Acho que vale falar ali pro pessoal que tá ouvindo, assim, que não tem receita de bolo para Pro sucesso, pro né? sucesso. É verdade. Acho que demanda bastante esforço, demanda bastante equilíbrio. Acho que tem que saber mesclar bem o aprendizado, que vai estar presente sempre durante toda a sua formação, né? Tem a expressão em inglês, lifelong learning. Isso é uma verdade para quem quer ser bem-sucedido. Mas o relacionamento, construção de relacionamento, manutenção de relacionamento, isso é super importante. Isso é super importante. Tem que saber mesmo. fazer média. Não é nem fazer média, mas não, é ter relacionamentos. É saber se relacionar, Se né? relacionar, mas é legal também ter relacionamentos sérios, assim, com valor, assim, sabe? Acho que ninguém quer ter no time aquela pessoa que não é legal de trabalhar, né? Então, né, acho que tem que ter esse relacionamento, né? Acho que é importante. Eu falo por mim mesmo, eu sou jornalista, né, de formação, então durante muito tempo, durante 15 anos da minha carreira, eu conseguia trabalho tomando um cafezinho com os editores, ou recomendação de amigo. Esse cara é um bom repórter. Aí eu vou lá, tomo um café com um chefe, com o editor, e aí a contratação sai por aí, né? Então, é um pouco assim que funciona nessa indústria. Não só na indústria jornalística, né? No mercado como um todo, em várias né? indústrias. Mas quando você vai para uma indústria de tecnologia, por exemplo, uma empresa como a Amazon, não tem essa. É até importante a recomendação, conta. Mas você tem que passar por um processo muito mais complexo Do que um café. do que um café, exato. Então, as duas coisas são importantes. Exato. E a última é trend ou não é. As IAs vão estar fazendo arte, poesia, enquanto os seres humanos estarão fazendo todo o trabalho braçal? Eu vou discordar aqui, Andréa. Eu também. Ai, não. Eu acho que os melhores profissionais que eu já conheci na minha vida foram aqueles que conseguiram fazer um bom balanço, conseguiram usar a IA a seu favor, conseguiram abraçar a IA e entenderam que ela pode tanto fazer arte e poesia quanto fazer o trabalho braçal. Já tá né? fazendo, né? Exato. E construir isso a seu favor, né? Então, mais do que a gente ser resistente a enxurrada ou tsunami, né? Não adianta você segurar o tsunami com uma mão, né? Vai lá tentar segurar um tsunami com uma mão. Não dá. Isso é um tsunami, ele vai vir. Então, ao invés de você tentar segurar com uma mão, por que você não abraça? Por que você não surfa a onda, né? Vai ser muito mais fácil. Então, entender que a IA vai estar no nosso dia a dia 100% do tempo é essencial para você conseguir crescer, né? Não sei, Luciano, qual que é a sua visão? Só assino embaixo o que a André falou e é importante as pessoas olharem para essa realidade com realismo mesmo, né? Entender que está presente, faz parte, isso pode gerar muito valor para negócios, para empresas e também vai transformar a vida educacional das pessoas, a maneira que elas vão se preparar para entrar no mercado de trabalho. Então, olhar para isso com realismo e não com histeria, não, vai acabar os empregos. Não, acho que olhar para a situação atual, buscar examinar bem o que está acontecendo e usar isso a seu favor. É o que as empresas estão fazendo. As empresas estão buscando implementar ferramentas e soluções de inteligência artificial a favor do seu negócio, a favor de desenvolvimento. Logo, os governos estão propondo regulações para isso, pensando que isso pode trazer, de fato, melhoria e desenvolvimento para todo mundo. Claro que tem os riscos, e os riscos também têm que ser examinados da mesma forma. Como que a gente vai lidar com os riscos? Da mesma maneira como que a gente vem lidar e está lidando com as soluções que esse tipo de tecnologia permite. Nossa, muito bem. Papo muito bom, gente. Obrigada. Eu acho que eu queria pedir uma última coisa para vocês, que é uma dica para quem está começando, de podcast, livro, filme, série, alguma coisa inspiradora, assim, mais que um curso, algo que vocês realmente recomendam para inspirar quem está começando na área. Olha, eu estava comentando com o Luciano, né? Toda formatura de programas da Generation, eu sempre menciono uma meia dúzia de habilidades que eu acho importante para eles que estão começando a carreira ou tentando entrar na área de tecnologia e que vão ser importantes não só no
no processo de busca de um emprego, que a maioria deles está nesse momento da formatura, mas para o restante da carreira como um todo, né? Então, eu trouxe aqui para comentar com todo mundo, mas a primeira é dedicação. Não tem, em qualquer lugar que você vai trabalhar, precisa se dedicar, não tem jeito. A segunda é disciplina. A gente não consegue ser bem-sucedido, não consegue crescer sem ter disciplina. A terceira é ser persistente, porque a coisa que a gente mais ouve na vida é não, né? Então, você tem que persistir. Se é isso que você quer, se é entrar na área de tecnologia que você quer, tem que ser persistente. E aí, a outra habilidade que é muito próxima de persistência é a resiliência. Porque é isso, ouvir não é fácil, né? E ouvir não o tempo inteiro não é fácil. E essa é a realidade de muitos dos jovens que a gente recebe na Generation, né? Estão escutando não o tempo inteiro. Então, tem que ser resiliente. A outra habilidade é ter autoconfiança, que é isso também, né? Receber não, você fica o tempo todo inseguro. Putz, será que eu mereço? Será que eu tô pronto? Então, tem que ter um pouco de autoconfiança. E a outra é ousadia. É o famoso óleo de peroba na cara. Tem que pedir, tem que ser pidão, tem que ir atrás, tem que ser ousado, tem que ter um pouquinho... Tem, né? Exato, o não você já tem, exatamente. É isso que eu falo o tempo inteiro. O não você já tem, então tem que ser ousado. E por fim, que eu acho que é uma habilidade extremamente importante, é o protagonismo. A carreira, a sua vida só vai pra frente se você se vê como protagonista da tua vida e da tua carreira. Ninguém vai pensar isso por você. Por mais que você tenha sua mãe, seu pai, seu tio que gostam e amam você, eles não vão estar pensando o tempo todo em você e no seu futuro. Então, você se colocar nessa posição de protagonista da história faz você ter reflexões, faz você pensar o que você quer da sua vida, para onde você está indo, onde você está. Então, esse sentimento de querer para onde eu vou e o que eu vou fazer é super importante. Isso se chama protagonismo. Então, são essas habilidades que eu sempre falo nas nossas formaturas, que acho que serve para todos os momentos da vida, né? Então, Uau! Achei que é só falar de tecnologia, isso aí aqui é muito mais. É a vida. Eu tenho algumas coisas para falar aqui nessa parte final. Então, a primeira delas é tipo, complementando o que a Andrea trouxe, né? Para tudo isso que ela falou, para esses 6 pontos que ela trouxe, acho que a pessoa que está começando ou que está no mercado de trabalho precisa ter os pés no chão. Ser bastante realista e não ter muito... ter cuidado com as expectativas, com falsas expectativas. Porque às vezes receber um não faz parte do processo de aprendizagem, até mesmo do processo profissional, sabe? Você está trabalhando, aí você pensou numa ideia que para você é super legal, aí você recebe o não. E aí você se frustra. Então, cuidado para não se frustrar. Tenha os pés no chão, trabalhar com a realidade para poder transformá-la a seu favor. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, eu quero falar do programa AWS Restart. Procurei nos buscadores, AWS Restart, vocês vão encontrar todas as informações. Treinamento bastante legal em computação em nuvem, ligado à empregabilidade, com trabalhos interessantes, com boas remunerações para quem está começando, isso é bem legal. E a terceira, eu quero recomendar um perfil de Instagram e LinkedIn da Marília Brito, que é uma líder de treinamento da AWS, e ela traz muitas dicas legais de treinamento, de certificação em computação em nuvem. Ela tem um perfil super dinâmico. No LinkedIn é Marília Brito, com um T só, normal. Busca no LinkedIn. E no Instagram é Claudismos, de cloud, legal. de nuvem, né? Cloud em inglês, Claudismos. É bem legal o perfil dela, vale a pena. Muito obrigada, André e Luciano, pela participação. Obrigada a Foi vocês. muito bom. E vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente, por favor, compartilhem esse episódio com seus amigos que estão tentando começar a carreira e nos sigam em todas as plataformas. É facinho, é @TecMeBR. Tchau, tchau. Tchau, tchau.